O 6º capítulo do meu livro é intitulado O Evangelho e o Espírito da Época, as duas árvores. O que eu procuro mostrar é que o Evangelho é uma antítese direta ao espírito da época. Há um termo alemão, Zeitgeist, que ele é traduzido como espírito do tempo, ou seja, é todo o momento intelectual de um tempo, como ele se desdobra, de onde ele é formado e qual é a prática desse espírito do tempo. E uma das coisas que eu procuro mostrar é que o Evangelho é uma antítese a ideologias políticas e a filosofias humanistas. Então, o que precisamos refletir é que o Evangelho ele não é uma antítese à política e ele não é necessariamente uma antítese à filosofia. Ele é uma antítese à ideologia política e à filosofia humanista. O que é ideologia política? É toda estratégia política que apresente-se como salvífica, como soteriológica. E o que nós percebemos é que as opções políticas têm apresentado nesse tempo como salvíficas. Então há excessos de ambos os lados. Uma das coisas que eu exponho aqui é: o cristão, ele deve ser conservador ou progressista? Ele deve ter algum envolvimento com a política? Então, a filosofia, como disse Tertuliano, que tem Jerusalém com Atenas, o Evangelho é uma direta antítese a todo tipo de filosofia, ou as filosofias humanistas. O que é filosofia humanista? É todo o pensamento e estrutura de raciocínio que parta de uma rejeição deliberada ao conhecimento de Deus. Isso é filosofia humanista. No capítulo O Evangelho e o Espírito da Época, eu mostro como Paulo denuncia o espírito do tempo e a religiosidade, o aspecto religioso, tanto nas ideologias políticas quanto nas filosofias humanistas. Quando Paulo está em Atenas, ele assevera: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Perceba, Atenas é o berço político e o berço filosófico do mundo. Então, Paulo diz que essas ideologias políticas e filosofias humanistas, elas são um tipo de religião. Elas são a religião dos filhos de Atenas, a religião dos secularistas. Então, nós vemos que há um grande esforço por secularização no nosso tempo e os secularistas procuram tirar a religião da esfera pública e até mesmo agora da esfera privada. Tem sido um ataque direto dos secularistas, mas Paulo denuncia que os secularistas também são religiosos. Por quê? Porque eles procuram salvação em ideologias políticas, em filosofias humanistas. Então, ao longo do capítulo, eu trato como o cristão pode se envolver com a política e se ele pode se envolver com a política, qual é a utilidade da filosofia para um cristão? Uma das coisas que eu também exponho aqui é que o papel da filosofia é fazer as perguntas. O que é filosofia? São os questionamentos a respeito da existência do homem, da realidade última. Então a filosofia, ela faz as perguntas e o papel da teologia é trazer as respostas a partir da cosmovisão bíblica, a partir das escrituras. Mas no nosso tempo há uma inversão. A filosofia tem dado respostas e a filosofia e a teologia, quando serve, tem servido apenas para levantar as perguntas. Então eu mostro que isso fez parte do trabalho dos reformadores, desmembrar filosofia e teologia, se eles rejeitaram toda a filosofia ou não rejeitam, como nós podemos entender isso e o que é de fato o espírito da época, que é a preparação para o governo do anticristo, e como nós podemos discernir esse zeitgeist, esse momento efervescente intelectual do mundo, quais são as raízes, os pensadores pós-modernos principais. Alguns eu trabalho aqui nesse capítulo e eu tenho convicção que vai ser bem inspirador a milhares de jovens inseridos em contextos de universidades, e nós precisamos entender o que forma a filosofia desse tempo,
o que é o espírito da época, qual é o confronto do evangelho ao espírito da época, como nós podemos atuar de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais coerente, compreendendo essas demandas. Trabalho quando as visões políticas são úteis, o que é uma visão política e o que é uma ideologia política. Trabalho questões sobre a democracia é a salvação do mundo e qual é a relação da igreja com o Estado. Há vários questionamentos nessas áreas. E eu fiquei muito satisfeito com esse trabalho, me dediquei assim minuciosamente, tomei muito cuidado debaixo de um espírito de oração e de muita pesquisa de livros tanto teológicos quanto seculares para procurar apresentar um material coeso e um capítulo que possa trazer nortes para a presente geração viver e proclamar a gloriosa verdade do Evangelho nos dias em que vivemos.